Olá, boa noite. Meu nome é Vilmar Ferreira e neste vídeo vou apresentar meu projeto de pós-graduação, que utiliza algoritmos genéticos para otimizar a escala de trabalho de funcionários ao longo de uma semana. O objetivo é distribuir de forma equilibrada os turnos entre os colaboradores, garantindo diversidade, cobertura completa e evitando sobrecarga ou ausência de trabalho. Aqui na parte inicial, a importação das bibliotecas, que importou a Random e a Matplotlib para a realização dos gráficos. Aqui setou os parâmetros iniciais, número de funcionários 10, dia 7, turnos por dia 3, número da população 150, número de gerações 300, taxa de mutação de 30%. Vale frisar que estes parâmetros foram alterados para que fique evidenciada a diferença do algoritmo genético e do algoritmo aleatório. Cada indivíduo representa uma escala semanal de 21 posições, correspondente aos 7 dias da semana e 3 turnos por dia, manhã, tarde e noite. A função gerar indivíduo cria essa escala de forma aleatória, atribuindo funcionários aos turnos com base em números inteiros que representam cada colaborador. A função avaliar é responsável por pontuar cada escala. Ela considera 3 critérios principais: diversidade entre turnos no mesmo dia. Quanto mais funcionários diferentes em um mesmo dia, maior a pontuação. Utilização de todos os funcionários. Se todos os funcionários escalados ao menos uma vez forem escalados ao menos uma vez, há um bônus. Aí ele incrementa 10 na pontuação para o bônus, que o algoritmo genético irá avaliar. Equilíbrio da carga de trabalho. Há penalidades para o funcionário com menos de 2 turnos, como a gente se vê aqui, né? E ele dá uma penalidade de menos 5, decrementa 5, né? Ou mais de 6 turnos na semana. Aí ele há uma penalidade e decrementa 3. Né? Então, funcionários com menos de 2 turnos têm uma pontuação decrementada maior do que com maior de 6. A função selecionar escolhe os 2 melhores indivíduos da população com base na pontuação da função de avaliação. Esses indivíduos são usados como pais para gerar novos filhos. A função cruzar realiza a recombinação entre 2 pais, cortando a escala em um ponto aleatório e juntando partes de cada um. Isso permite que boas características sejam transmitidas para os filhos. A função mutar altera aleatoriamente um turno da escala em uma probabilidade de 30%, conforme parametrizado lá em cima, né? Nos parâmetros setados lá em cima. Essa variação ajuda a manter a diversidade na população e evita que o algoritmo fique preso em soluções locais. Aqui tem as funções que a gente usa no algoritmo, né? Solução aleatória fixa para comparação, gera população aleatória, que a gente vai utilizar para comparar com o algoritmo genético, né? A função aqui de avaliar a população também, a gente vê a melhor, a média também. E o algoritmo é executado por 300 gerações, conforme explicado, como uma população de 150 indivíduos. A cada geração registramos a melhor pontuação e a média da população, permitindo acompanhar a evolução das soluções ao longo do tempo. A função executar genético realiza esse processo e retorna os dados que serão usados nos gráficos comparativos. Aqui é a geração dos dados, melhores genético, média genético, e usa aquelas funções auxiliares, executar genético. População aleatória gera população aleatória.
Melhor aleatório, média aleatório, avalia a população, usou aquela função lá de auxiliar. Melhores aleatório, eu pego o melhor aleatório vezes o número de gerações, médias aleatório, média aleatório vezes o número de gerações. E aí eu vou gerar o gráfico. Vou gerar o gráfico para a gente avaliar, né, analisar a diferença de um algoritmo genético para um algoritmo aleatório. E aqui a gente está usando a biblioteca Matplotlib, né? Então, para a gente ver a diferença de um algoritmo aleatório para um algoritmo genético, conforme explicações já informadas, a gente vai precisar executar o algoritmo. Demora um pouquinho pelo tamanho, pelo número de gerações, né, pela complexidade do algoritmo. Vamos aguardar a execução. E conforme a execução do algoritmo, né, e como a gente escolheu 10 funcionários, o número de funcionários vai de 0 a 9, certo? E com a regra de negócio lá do algoritmo, com os bônus e com as percas, né, com as penalidades, escolheu os 3 turnos para os 7 dias. E consecutivamente temos no turno da manhã, no dia 1, 638, no dia 2, 278, no dia 3, 654, os funcionários 654, no dia 4, os funcionários 716, no dia 5, o funcionário 049, no dia 6, os funcionários 935 e no dia 7, os funcionários 201, que são em relação aos turnos manhã, tarde e noite. E aqui é o gráfico gerado. Este gráfico mostra a evolução da melhor e da média avaliação do algoritmo genético em azul, comparado com a solução aleatória fixa em vermelho. Podemos observar que ao longo das gerações, o algoritmo genético supera consistentemente a abordagem aleatória, tanto na média quanto na melhor solução. Neste gráfico, vemos a diferença entre a melhor solução genética e a melhor solução aleatória ao longo das gerações. A tendência crescente indica que o algoritmo está aprendendo e melhorando a cada geração, o que reforça sua eficácia na resolução do problema proposto. Então, este projeto demonstrou que algoritmos genéticos são uma ferramenta poderosa para resolver problemas de escalonamento de funcionários. A função de avaliação personalizada foi essencial para guiar a evolução das soluções, promovendo diversidade, equilíbrio e cobertura completa. Como melhoria futura, podemos testar outras estratégias de seleção, ajustar os parâmetros de mutação ou até combinar o algoritmo genético com outras técnicas de otimização. Obrigado.